Vamos dar continuidade hoje a mais um programa Biografia. E o nosso biografado é Caibar de Souza Schutel. Caibar nasceu na antiga capital do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868, século XIX, portanto. E foi uma criança muito querida pelos seus pais, mas aos 9 anos de idade, Caibar ficou órfão. Seu genitor partiu para o plano espiritual. Imaginem o que é uma criança de 9 anos de idade ficar sem a presença paterna. Porém, 6 meses depois, Caibar perde a sua mãezinha. Uma vida de lutas, evidentemente. Porém, como a providência divina não desampara ninguém, o seu avô paterno, Henrique Schutel, resolveu ficar com a criança. E aí, o matriculou no Colégio Nacional e logo depois o matriculou no Colégio Dom Pedro II, que teve o privilégio de ter na sua escola uma pessoa extremamente inteligente. Ali estudou durante 2 anos. Mas, aos 17 anos de idade, Caibar, espírito muito independente, resolveu abandonar os estudos. E aí, buscou emprego. O seu primeiro emprego foi como prático em farmácia. E, como já trazia bagagem de outras vidas, evidentemente, se sobressaiu, se tornando um nome a ser respeitado. Porém, Caibar, um espírito que buscava novos horizontes, novos conhecimentos, deixa a cidade do Rio de Janeiro e vai para o interior de São Paulo. Depois nós vamos entender por que Caibar de Souza Schutel é chamado o bandeirante do espiritismo. Ele segue para São Paulo, para o interior de São Paulo. E aí começa a sua trajetória paulista em Piracicaba. Depois, ele segue para Araraquara. Então, Caibar adquire uma pequena propriedade em Araraquara. E é claro, ele precisava subsistir. Tornou-se um pequeno agricultor. Um pequeno agricultor que cultivava verduras e frutas. Porém, em 1895, Araraquara é acometida de um surto de febre amarela. Nós sabemos quais são os problemas terríveis que uma febre amarela, um surto, pode trazer. Caibar, muito experiente, com seus conhecimentos de farmacêutico prático, ele ajudou muito a essa população. Inclusive, medicando-os, aqueles pacientes enfermos. Porém, ele não se aquietava, ele não ficava quieto. E 1 ano depois, ele deixa Araraquara e vai para a cidade de Matão. Só que nessa época, gente, Matão era um pequeno vilarejo, era uma vila. E Caibar resolve, chegando ao vilarejo, fundar a primeira farmácia. Imaginem, um vilarejo que na época não tinha farmácia, tem a sua primeira farmácia. Caibar
torna-se bastante conhecido e começa a ter sonhos com os seus genitores falecidos. Aí ele procura o padre, mas o padre não dá respostas satisfatórias para ele. Cansado daquelas explicações, Caibá procura um amigo chamado Manuel Calixto. Só que, detalhe, Manuel Calixto era espírita. Embora não fosse um profundo conhecedor da doutrina espírita, ele começa a falar dos fundamentos doutrinários. E aí, Caibá começa a se interessar pela doutrina espírita. Imaginem que na primeira reunião mediúnica que Caibá assiste, ele recebe uma mensagem que o deixa profundamente impressionado. E vocês sabem qual foi o espírito que, através da comunicação, fala? O espírito de Dom Pedro II. Bem, interessado, procurando cada vez mais estudar, Caibá, nessa época, gente, ele enveredou, antes de começar no espiritismo, vamos retroceder um pouquinho, Caibá, por ser extremamente inteligente, carismático, humilde, sábio, Caibá enveredou pela política. Matão, como nós falamos, era um pequeno vilarejo. E aí, neste vilarejo, nós vamos dar um pequeno intervalo e depois recomeçaremos falando o que aconteceu nesse pequeno vilarejo. Estamos retornando para mais um bloco, falando sobre o nosso biografado, Caibá de Souza Schutter. Como nós vimos anteriormente, Caibá saiu de Araraquara, depois daquele surto de febre amarela, no qual os habitantes de lá haviam sido acometidos, e aí ele resolveu ir para Matão. Matão era um pequeno vilarejo, ali ele fundou a sua farmácia. E é claro, gente, um espírito altamente inteligente, carismático, dotado de grande humildade, embora fosse franzino com o seu bigodinho, naquela época, século XIX, a maior parte dos homens usavam aquele bigode, né? Então, Caibá, ele foi ajudando a cidade a crescer, que não era cidade, era uma simples vila. Mas, graças aos esforços de Caibá, aquele vilarejo foi elevado a município de Araraquara, e mais adiante foi emancipado. E o que acontece? Caibá é eleito, indicado para ser o primeiro prefeito de Matão. Mandato que ele exerceu por 2 vezes. Extremamente honesto, trabalhador. Vocês imaginam que Caibá, com seus próprios recursos, construiu a Câmara Municipal daquela cidade. Então, Matão deve muito a esse pioneiro. Então, vocês estão lembrados que nós falamos que Caibá estava tendo muitos sonhos com seus pais falecidos e que não encontrava explicação através do padre. Procurou Manuel Calixto, ali recebeu a mensagem mediúnica do espírito de Dom Pedro II. Como o seu objetivo não era a política,
Caibá, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, também abandona a política e fica se dedicando à sua farmácia. Mas, como era uma época em que precisava se estudar muito, né? Imaginem, 1896, Matão passou a ser uma cidade em 1898, era pouco tempo da codificação da doutrina espírita. E seu amigo, Manuel Calixto, não conhecia muito o espiritismo. Aí, o nosso Caibá resolve estudar e ele se torna um profundo conhecedor da doutrina espírita. E aí ele pensa, ora, essa cidade não tem centro espírita, por que não fundar uma casa espírita? No ano de 1905, Caibá Chútil funda a primeira casa espírita de Matão, o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Agora vocês imaginam, né, gente? Início do século XX. Os católicos da cidade e um padre. Ainda bem que hoje em dia nós temos o nosso Papa Francisco, né? Papa realmente extremamente carismático. Mas naquela época, o padre lá daquela cidade era extremamente radical e reacionário. E vocês sabem qual foi a campanha que o nosso irmão fez? Primeiro, boicotem a farmácia de Caibá. E segundo, vamos fechar o centro espírita. E aí, ele se apoiou em alguns irmãos equivocados, reacionários como eles, católicos, e buscou o delegado. Disse, vamos fechar o centro espírita. Só que aí, Caibá Chútil se baseou na Constituição de 1891 e foi para a praça pública para fazer o seu discurso. Vocês lembram que ele tinha sido prefeito 2 vezes daquela cidade. E aí, pouquíssimos escutaram seu discurso, mas não aplaudiram, porque ele estava certo. Todos nós temos o direito, a liberdade de optar por uma religião. E aí, Caibá realmente conseguiu que o Centro Espírita Amantes da Pobreza continuasse o seu trabalho de divulgação. Gente, Caibá foi um filantropo, porque na sua farmácia, quando as pessoas estavam enfermas, ele aviava receitas devido aos seus conhecimentos farmacêuticos, de farmacêutico prático. Ele também dava a medicação gratuitamente. Mas aí ele era infatigável. Na verdade, ele é infatigável como espírito imortal. E resolveu fundar um jornal, o jornal O Clarim, que temos até hoje na cidade de Matão. Então, Caibá divulgou doutrina espírita através de programas de rádio, através de livros, através de palestras, através do seu comportamento, da sua ação no bem. Ele amava os pobres, era o grande objetivo da vida de Caibá Chútil. E aí, 20 anos depois, vocês sabiam? É uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. Ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo, 20 anos depois. Meus amigos, esse espírito de grande humildade, de grande inteligência, de grande sensibilidade, tinha diversas faculdades mediúnicas. E a que ele mais educou, mais desenvolveu, foi a psicografia. Então, também possuidor de uma larga intuição, Caibá nos trouxe muitos livros. No nosso próximo intervalo, nós iremos citar alguns livros que Caibá Chútil
escreveu. Pessoal, vamos continuar falando sobre o nosso biografado Caibar de Souza Chútil. Como vimos, Caibar possuía o dom da escrita. A sua vida, gente, não foi fácil, não. Foi cheia de percalços, de árduas lutas, de muito trabalho, mas espírito incansável, ele não desistia, ele seguia em frente. E aí, nós vamos ler para vocês alguns livros que foram publicados e ainda estão na praça, diversos títulos. As principais obras são editadas pela editora Casa e pela editora O Clarim. Pela ordem: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Crianças, Interpretação Sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus. Gente, esse aqui é o meu favorito. Eu amo esse livro de Caibar. O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, outro livro interessantíssimo. Vida e Ato dos Apóstolos, Preces Espíritas, Conferências Radiofônicas, O Batismo. Agora, vocês lembram que nós falamos que Caibar recebeu o apelido de o bandeirante do Espiritismo. Ele recebeu esse apelido porque ele foi um desbravador, ele foi um divulgador da doutrina espírita. Ele levou a doutrina espírita que tinha sido recentemente codificada por Kardec ao interior do Brasil. Esse espírito incansável desencarna tão jovem, muito jovem, porque nós sabemos que a longevidade do brasileiro aumentou muito, né? Nesses últimos anos. E quem vai desencarnar perto dos 70 ainda é um garoto. Nós costumamos brincar nos seminários, em salas de aula e às vezes nas palestras, que hoje em dia a gente só considera idoso a pessoa depois dos 85 anos de idade. Porque a gente vê nas nossas academias os vovôs, os bisavôs malhando não apenas o corpo, porque isso não é nem estética, gente. É benefício para a saúde, para os ligamentos, para os ossos, para o cérebro. E aí o que acontece? Nosso amigo, depois de uma vida extremamente trabalhosa, Caibar vai desencarnar naquela cidade que ele ajudou a crescer, naquela cidade que era um pequeno vilarejo, quando ali ele chegou, que fundou a sua farmácia, que batalhou lá com os católicos reacionários que existiam na época, que fundou o primeiro centro espírita de Matão, Amantes da Pobreza. E como ele desencarna? Olha só a semelhança que existe com o nosso codificador. Ele desencarna de um aneurisma, o aneurisma cerebral, no dia 30 de janeiro de 1938, às 4h15 da tarde. Esse companheiro tem um rompimento de uma artéria no cérebro e vai a óbito. Só que há um detalhe bem importante. Nessa mesma noite, na reunião mediúnica, Caibar se comunica. Comunica-se e pede para Urbano Xavier que coloque na sua lápide a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. A semelhança de Sansão, que é relatado como
um amigo de Kardec da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá no Céu e Inferno. E não vamos esquecer que ele também teve uma comunicação do seu pai, através de uma psicografia, demonstrando a imortalidade do espírito. Caibá, pessoal, permanece trabalhando na espiritualidade. Nós sabemos que a desencarnação é apenas uma mudança para outro plano. A gente fica com um corpo mais leve, não é verdade? E aí, gente, agora Caibá continua trabalhando em prol da doutrina espírita, não apenas aqui no Brasil, mas pelo mundo. Atualmente, ele é dirigente da cidade espiritual, da colônia espiritual Alvorada Nova. Todo mundo conhece nosso lar, né? Agora, quem não conhece, vai conhecer Alvorada Nova. Há um livro que é psicografado por Abel Gleiser, e aí se traz detalhes dessa colônia espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele faz referência também a essa colônia. E como não poderia deixar de ser, meus amigos, a gente vai trazer uma pequena psicografia do nosso biografado de hoje. Ela foi psicografada por Wagner da Paixão durante o encerramento do 15º Congresso Espírita de São Paulo, em Franca, promovido pela União das Sociedades Espíritas, no dia 1º de janeiro de 2012, onde ele diz: pensar o conteúdo doutrinário para sentir Jesus em retorno ao nosso convívio representa utilidade e valor para beneficiar toda a humanidade. Espiritismo é o clarim matinal que anuncia a hora da regeneração tão aguardada e, sob seus auspícios reveladores, a sabedoria e a doçura em expansão. Fraternidade, que é o amor em expansão, como raidoso sol, a todos alcança, para efetiva libertação de nosso globo. Urge, por consciência e dever moral, formarmos fileiras de entendimento e aplicação cadenciada do que nos oferece a doutrina do Consolador. Firmeza de ânimo, que caracterize um genuíno idealista. Sentimento solidário, que enalteça os planos do bem, então concebidos pelo adepto. Lealdade aos fundamentos da verdade codificada, por princípio de segurança e valor. Espíritos. Irmãos, o Espiritismo é o Consolador, abrigando-nos em caridade e paz. Todavia, necessita de nossas mãos para que íntegro e benfeitor alcance as comunidades. Caridade e paz. Alcance essas comunidades das choupanas singelas e geralmente violentas aos palácios, de onde promanam as decisões de ordem e governança do mundo. Mãos à obra, com Jesus e Kardec. E aí, nós encerramos mais um programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso biografado, esse grande bandeirante, Caibá de Souza Chútil.